Fala, galerinha vestibulanda! Estamos aqui novamente para gravar algumas questões do quarto simulado aberto, Sistema SEV, Linguagens. Vamos agora à questão de número 16, corações, com a competência 7, uma competência muito importante para a prova Enem. Uma das competências, inclusive, vale a pena dizer, das mais cobradas, uma competência que trabalha bastante com as estratégias argumentativas envolvidas nos diversos gêneros que circulam socialmente para transmitir informações, para o convencimento do público-alvo, para que ele mude de comportamento, enfim, as estratégias argumentativas. Essa habilidade que está aqui na competência 7, está voltada exatamente para o reconhecimento dos objetivos do autor, ou seja, lembra lá do sistema de comunicação, tá? Na teoria da comunicação, toda vez que se estabelece um processo comunicativo, com certeza alguém, aquele que vai ser responsável por estabelecer esse processo, tem um propósito. E é em nome desse propósito que nós procuramos avaliar esse processo, ou seja, saber os propósitos do autor, quem é o seu público-alvo, pelas estratégias argumentativas apresentadas, é foco aqui da habilidade 23. Veja lá, muito do que gastamos e nos desgastamos nesse consumismo feroz podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato, uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano, um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade, mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são, representam uma escolha de vida, uma postura interior. Nunca fui modelo de nada, graças a Deus, mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Cada um que examine o baú de suas prioridades e faça a arrumação que quiser ou puder. Ou seja, para aliviar a vida, o coração que seja, aliás, para aliviar a vida, o coração e o pensamento. Não para inventar de acumular ali mais alguns compromissos estéreis e mortais. Lia Luft. Amo essa escritora, porque, para mim, na minha humilde opinião, ela vai assim, direto na sua alma. E nessa crônica interessantíssima, uma crônica que com certeza tem abordagem filosófica, nós vemos aí a temática central tratada pela autora, que é a relação exatamente entre consumismo e o consumerismo e as consequências das nossas escolhas. Sabemos que vivemos em um mundo capitalista em que somos sempre, quase que sempre, influenciados a comprar, a consumir, pelas diversas propagandas que vemos dos mais diversos portadores, em outdoors, em buzzdoors, em panfletos, em cartazes, enfim. Nós sabemos bem do que a Lia Luft está falando. E às vezes, em nome de demonstrar aparências, né, vamos dizer assim, manter aquela postura do ter, tá? Para, vamos dizer assim, sustentar um certo padrão social, nós deixamos de nos importar com aquilo que realmente interessa, a família, a diversão. Você vê que ela foi consumista, ou seja, ela fala com conhecimento de causa. Quando ela diz que passou a observar mais o jeans dela, a camisetinha simples, o mocassim, que é uma vestimenta bem simples, ela passou a ser mais feliz, passou a ter mais paz. Então a gente vê a reflexão sobre o consumerismo, que é justamente a ação pautada no consumo consciente, no consumo de fato daquilo que é necessário, no consumo que respeita a natureza e procura, em certa medida, preservar os recursos ambientais, totalmente diferente do consumismo, que é a relação de consumo desenfreado, do consumo que, neste caso, só visa ao ter, acumular, 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 e isso gera para muitas pessoas problemas, né? Inclusive, ó, psicológicos. É disso que o texto fala. Ao analisar relações de consumismo e consumerismo, só repetindo aí, galera, consumismo é o consumo não consciente, desenfreado e impulsivo. O consumerismo já é o consumo consciente, o consumo que realmente acontece quando necessário. A autora vai sugerir especialmente o que através dessa crônica reflexiva, dessa crônica filosófica.
valorizar as relações familiares, priorizar escolhas conscientes de consumo, refletir sobre a crise promovida pelo capitalismo, implantar leis que promovam ações mais sustentáveis, alertar para o acúmulo sem precedentes de bens materiais. O que nós percebemos aqui é que um texto, sobretudo quando é literário, se tratando da crônica, tem várias interpretações e, claro, não é feito só do que está escrito, mas também dos implícitos textuais, tanto as informações pressupostas, aquelas verificadas a partir de marcas linguísticas, as quais não podem ser negadas, como as subentendidas, aquelas que são direcionadas por meio de indiretas, de insinuações, e estas podem ser negadas a qualquer momento pelo locutor, tá? Precisa se observar tudo isso para que você tenha uma análise mais eficaz do texto. Então, assim, olhando essas alternativas, a gente percebe que poderia haver mais de uma correta, né? Mas vamos ao foco da autora. Se ela procura analisar a relação de consumismo e consumerismo, será que no texto em si tudo isso se volta para valorizar as relações familiares? Isso é verdade. O problema é que ela não centra essa ação de consumerismo, tá? De ser consumista, de ser um consumidor consciente somente nas relações familiares. Ela fala de se aproveitar a vida, de se autovalorizar, de se importar com aquilo que realmente merece importância, tá? E não só comprar, 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 comprar. Ou seja, um momento com a família, um momento com os amigos, um momento para você se cuidar, para você refletir sobre a vida e não só se preocupar em comprar, comprar, comprar para acumular. Priorizar escolhas conscientes de consumo? Bom, se tudo isso puder, né, que a autora utilizou como estratégia argumentativa para o convencimento, se tudo isso puder ser elencado aqui na letra B, pode ser que ela seja correta. Porque se as escolhas conscientes vão trazer para você, como consequência, bons momentos com a família, com os amigos, consigo mesmo e vão te dar mais paz, a letra B pode ser a resposta. A letra C fala sobre refletir sobre a crise promovida pelo capitalismo. Muito pelo contrário. Se ela diz que as pessoas estão consumindo cada vez mais, é porque o capitalismo vai muito bem, obrigada, ok? Então não pode ser a letra C. Implantar leis que promovam ações. Pode esquecer essa daí. Em nenhum momento a autora falou sobre leis. Nem mesmo os implícitos, pressupostos, subentendidos, isso aí pode estar, né, associado à questão principal da autora. Alertar para o acúmulo sem precedentes de bens materiais. Isso é bem legal, né? Essa alternativa também. Então, se você fosse ficar em dúvidas, muito provavelmente entre as letras B e E. Mas será que é só um alerta ou ela fala mesmo para a gente priorizar? Olha só, aqui eu marquei bem no começo do texto, quando ela trata diretamente dessa relação. Muito do que gastamos e nos desgastamos, ou seja, ela já aponta causa e consequência. Tanto mais você gasta, consequência, desgaste, principalmente emocional. Nesse consumismo feroz, ó, olha aí, ó, consumismo feroz, desenfreado, tá? É o consumismo mesmo, aquela relação de consumo impulsiva, desesperada, para manter a aparência. Podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca do sapato. Uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano. Um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra, que inclusive ela diz que é muito chato. Ela detesta. Portanto, a melhor resposta para essa questão, lógico, é a letra B. Priorizar escolhas conscientes de consumo vai, neste caso, englobar tudo que a autora utilizou nesse fragmento de texto. Letra B.